diáconos. Ficou alguém sem receber o cálice? Na galeria, todos? Na nave? Estaremos orando pelo nosso irmão Sinésio, que está enfermo e com muita dor. Cadê irmão Sinésio? Olha, irmão. Cadê o Eliseu? Irmão Eliseu disse que estava com... Vem contar aqui, vem rápido, correndo. Cadê o irmão Sinésio? Estamos informados que ele pediu oração pela internet. Será que Jesus cura assim também? Aleluia. Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Se você crê, Ele faz milagre. Eu estava lá na porta, minhas pernas, se eu fico muito tempo de pé, ela começa a queimar, começa a doer. E se eu não sentar, eu caio, porque perde as firmezas das pernas. O pastor Edson chamou aqueles que estivessem enfermos, que viessem até a frente do altar, para que ele fosse orar, para que Deus operasse o milagre. E eu vim confiando, irmãos, e falo para os irmãos, a minha dor das minhas pernas sumiu. Eu sentei aqui, levantei, não sinto mais nada nas pernas. Então Deus, Ele é fiel, Ele cura. Basta nós cremos na palavra, que Deus, Ele ainda faz milagre. Basta nós cremos. E eu agradeço a minha oportunidade, e hoje eu saio com a minha vitória, amém? Amém, glória a Deus. Fiquemos em pé, irmão, vamos agradecer a Santa Ceia. E já adiantando, antes dos irmãos sentarem, o pastor preletor da noite, da última mensagem, estará falando para nós. Reginaldo, quando você ora, Jesus cura? Então vem aqui. Jesus precisa curar o Sinésio, está na internet. Está na internet. Você vai orar e introduz aí o nome, né? Ele mandou dizer que está com dor. Vamos orar. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar, que eu creio que Deus já curou várias vezes, irmãos, em vários cultos. E eu creio que nesta hora o irmão vai receber esta cura. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir pelo teu filho que está sofrendo agora neste momento, está com muitas dores e ele está nos assistindo, e eu quero te pedir agora que as tuas mãos furadas, a tua mão que cura, ó Deus, aniquile toda a dor agora. As dores que você está sentindo, sai agora para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir, Senhor, que Ele dê resposta agora pela internet, para a glória do nome de Jesus. A igreja diz assim, amém. Ele já recebeu em nome de Jesus. Com alegria eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar cooperando com os irmãos hoje à noite.
neste bonito trabalho com os adolescentes. E na verdade, estas duas grandes festas que estão acontecendo aqui hoje à noite. Festa com os adolescentes e a grande festa cristã. Na verdade, a maior festa, a maior celebração cristã, que é a Santa Ceia do Senhor. E eu estou feliz por esta tão honrosa oportunidade de estar cooperando com os irmãos hoje à noite. Quero agradecer o pastor Edson de Mello pela liberdade e a oportunidade que nos dá para compartilhar uma palavra com a igreja. Deus abençoe a todos os pastores, obreiros que aqui estão, pastor João, tantos outros aí que nós já temos um certo conhecimento, já cooperamos em algumas congregações, pastor Gilmar, por exemplo. Deus abençoe a todos esses irmãos, ministros de Deus, trabalhadores na seara do Mestre. Quero agradecer o irmão Elias. Deus abençoe pela oportunidade, pelo convite que foi feito, de forma tão carinhosa como nos abriu esta oportunidade para vir cooperar com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada adolescente, cada moça, cada moço. Seja Deus bendito e louvado pela vida de vocês. Quero parabenizá-los pelo seu aniversário. Quantos anos são? 21º aniversário. Eu parabenizo vocês e desejo que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um desses adolescentes, destes moços e moças que se reúnem aqui hoje à noite em torno do nome de Jesus e agradecem a Deus por mais um ano de bênção e por mais um ano de vitória. Eu quero louvar a Deus por estar aqui reencontrando o cantor Reginaldo, o cantor Adiel. Deus abençoe estes irmãos, servos de Deus, que têm servido ao Senhor com seus louvores. Queridos irmãos, eu quero convidar a sua atenção para 2 versículos que eu quero ler com a igreja hoje à noite, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 4 e 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 4 e 5. Eu havia sido comunicado que seria um culto de 2 celebrações, tanto dos adolescentes quanto da ceia, e eu fiquei pensando em algo que eu pudesse trazer à igreja que trouxesse essa conciliação entre uma coisa e outra. E eu penso que nós estamos vivendo em um momento em que estamos uma geração enorme de jovens e adolescentes. Essa geração é uma geração bem nova, bem jovem. E no que diz respeito à igreja, à mensagem cristã, ao Evangelho de Jesus, eu penso que há uma necessidade e há uma urgência sem precedentes. Uma necessidade e uma urgência sem precedentes na história cristã, de que nós hoje, nesse ambiente pós-moderno, nessa geração pós-moderna, estamos precisando mais do que nunca resgatarmos o eixo, a centralidade da mensagem cristã, porque é possível que alguns desta geração ainda não entenderam ou não ouviram ainda a mensagem do Evangelho. Então eu quero ler esses 2 versículos com os irmãos.
À medida que eu vou falando aqui, parece que vai fugindo assim o som. Não sei se teria como o irmão melhorar essa situação para mim. À medida que a gente fala, parece que dá uma fugida assim. Eu não sei se é alguma questão de bateria ou de compressor, não sei. Se pudesse consertar ou até trocar o microfone, eu ficaria grato. Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Eu que serei breve em transmitir a mensagem que Deus colocou em meu coração. Vamos ler esses dois textos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. Queridos, eu quero começar este simples sermão hoje à noite com uma pergunta. É possível nós termos uma pregação? É possível nós termos uma mensagem e acharmos que com esta mensagem nós estamos falando de Jesus, quando na verdade nós podemos estar correndo o risco de não estar falando de Jesus? É possível? Sim, é possível. É possível que haja uma pregação, é possível que exista uma mensagem, que alguém possa até pensar, possa até imaginar que está com esta pregação falando de Jesus, mas na verdade está absolutamente afastado da mensagem de Jesus de Nazaré. Algumas pessoas estão equivocadas, alguns pregadores estão equivocados, algumas igrejas estão enganadas com uma pregação que, como eu disse, até pensam, acham que com esta pregação estão falando de Jesus, mas na verdade não estão. Nós estamos vivendo um momento na história em que dá a impressão, às vezes eu tenho esta impressão no meio de todo esse alarde evangélico, religioso que existe neste país, eu tenho às vezes a impressão que nós estamos perdendo Jesus de vista. Será que nós estamos perdendo Jesus de vista? O que é que está acontecendo com uma geração que tem toda uma estrutura religiosa evangélica montada e estabelecida, mas vai a largos passos afastando-se da mensagem de Cristo Jesus de Nazaré? E eu quero dizer a todos vocês hoje à noite que nós estamos há mais de 2000 anos de história, desde que Jesus andou aqui, desde que Jesus esteve entre nós, desde que Jesus andou entre os homens, já se passaram mais de 2000 anos de história. E eu pessoalmente fico me perguntando e me questionando com relação à pessoa de Jesus de Nazaré. Eu entendo que Jesus de Nazaré é um personagem tão nobre, tão maravilhoso, tão espetacular. Jesus de Nazaré é um personagem na história da humanidade, tão cativante, tão fascinante, que eu me pergunto o seguinte: como pode aquele homem que era filho de uma camponesa pobre chamada Maria,
uma virgem que viveu nas regiões da Palestina, daquele mundo antigo. Era uma menina que não passava de 14 ou 15 anos de idade, desde que o anjo apareceu a ela e lhes deu a notícia de que ela seria mãe do Salvador. Como que Jesus de Nazaré, que nasceu daquela camponesa virgem Maria, pobre, nasceu na cidade de Belém em uma manjedoura. Ele que criou-se em Nazaré, que era um vilarejo, a Bíblia chama de cidade de Nazaré, mas na verdade era um vilarejo bem pobre, bem precário, das regiões da antiga Palestina, há mais de 2000 anos atrás. Alguns pesquisadores e historiadores afirmam que a cidade de Nazaré, onde Jesus se criou, não tinha mais do que 90 casas. Não tinha mais do que 90 casas. E ele criou-se ali. Ele viveu ali. Como que este homem, Jesus de Nazaré, que criou-se em um vilarejo precário que não tinha mais do que 90 casas, a cidade de Nazaré dos seus dias, que foi um mundo totalmente diferente do mundo que nós conhecemos hoje, diferente inclusive da Palestina existente lá hoje, e da Nazaré existente lá hoje. Como que esse homem, que viveu em um mundo, que viveu em uma realidade, em uma cultura absolutamente diferente da nossa, em um mundo que desconheceu a luz elétrica, em um mundo que não conheceu o mundo cibernético, o mundo virtual que nós conhecemos hoje, em um mundo totalmente desconexo das grandes produções e descobertas científicas e tecnológicas. Como que este homem, Jesus de Nazaré, que apesar de ter viajado exaustivamente quilômetros e mais quilômetros a pé, mas nunca saiu de seu país, não escreveu nenhuma linha de nada, não produziu nada na dimensão da literatura, não escreveu uma linha sequer de absolutamente nada, mas este homem conseguiu se perpetuar na história, e mais do que se perpetuar na história, ele varou décadas, séculos e milênios, dividiu a história da humanidade em duas partes, entre o antes e o depois. E mesmo depois de mais de 2000 anos de história, nós estamos hoje à noite aqui sentados em seu nome e reunidos por causa do seu nome. Como eu fico admirado com Jesus de Nazaré, eu me encanto com Jesus de Nazaré, porque na história da humanidade ninguém teve a façanha que Jesus Cristo de Nazaré teve. Quem na história dividiu a história em duas partes, entre o antes e o depois? Você já leu em algum livro a sigla AK, por exemplo, antes de Karl Marx? Já leu? Você já leu em algum livro, em alguma pesquisa acadêmica, em algum artigo, a sigla DM, depois de Maria, ou AN, antes de Nelson Mandela, ou DF, depois de Friedrich Nietzsche? Você já leu? Não há em nenhuma parte do mundo nenhum livro que contenha a sigla com qualquer nome de qualquer outro personagem, por mais influente e importante que ele seja para a história da humanidade, seja na filosofia, na sociologia, seja na psicologia. Não há qualquer livro que você lê, seja ele produzido por um ateu, por um teólogo, por um filósofo, por um sociólogo,
sempre que eles estão se referindo a qualquer evento que foi antes de Jesus, eles colocam a sigla AC, antes de Cristo. E se foi depois, eles colocam a sigla DC, depois de Cristo. Quem na história da humanidade teve a façanha de dividir a história entre o antes e o depois? Jesus de Nazaré me encanta. E eu fico encantado com Jesus de Nazaré, porque já se foram mais de 2000 anos de história, e ele ainda provoca debates nos corredores das principais universidades em redor do mundo. Já se foram mais de 2000 anos de história, e ele ainda é o tema que provoca discussão e debate entre filósofos, ateus e acadêmicos. Já se foram mais de 2000 anos de história, e ele ainda é o tema recorrente. Já se foram mais de 2000 anos de história, e ele ainda é a beleza da poesia do poeta. Ele é a esperança no sorriso inocente da criança, e ele é o socorro nos lábios da mãe aflita que clama desesperada pelo seu filho. Já se foram mais de 2000 anos de história, e não há nenhum sistema, nem político, nem religioso, que tenha a longevidade que tem o cristianismo. Nenhum sistema político e religioso tem a longevidade do cristianismo. E alguém pergunta: qual o segredo do cristianismo? Qual o segredo? O segredo é que há mais de 2000 anos atrás existiu um homem aqui que inspirou o melhor da pregação, o melhor da poesia, que inspirou o melhor dos melhores gestos humanitários que possam existir na face da terra. E o grande segredo da mensagem que pregamos não é o que pregamos, mas é de quem pregamos. O grande mistério do cristianismo não é o que falamos, mas é de quem nós falamos. E de quem que nós falamos? Nós falamos do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós falamos do maior homem, do maior personagem que a história da humanidade já pôde conhecer. Ao longo da história, muitos homens ousaram falar contra ele. Por exemplo, Karl Marx teve a audácia de dizer que o cristianismo seria o ópio do povo. Eu posso citar para vocês a fala de Voltaire, que chegou a afirmar o seguinte: não mais do que 100 anos, a Bíblia vai virar uma peça de museu, e o nome de Jesus não será mais lembrado entre os homens. Aquele cantor famoso, de uma banda também famosa na Inglaterra, a banda Os Beatles, John Lennon, um ex-componente, que chegou a dizer: nós teremos mais seguidores do que Jesus Cristo, nós seremos mais populares e mais famosos do que Jesus Cristo. Eu digo a vocês hoje à noite, há muito tempo, nem Voltaire, nem John Lennon, nem Karl Marx está entre os homens, e a Bíblia continua sendo best-seller mundial, e o nome de Jesus Cristo continua sendo adorado no céu, invocado na terra e respeitado no inferno pelos demônios. Eu fico encantado com Jesus de Nazaré, porque não há na história, não há nos anais da história da humanidade nenhum personagem, nenhum grande homem, nenhuma grande mulher que seja mais cativante do que Jesus de Nazaré, que seja mais impressionante do que a pessoa de Jesus de Nazaré, que seja mais precioso, que seja mais nobre, que seja mais fascinante do que a pessoa de Jesus de Nazaré. Nós admiramos a inventividade de Thomas Edison, a sabedoria de Salomão, nós ficamos encantados com as
das mais diversas produções literárias que já foram produzidas no mundo. Nós ouvimos bons poetas como Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade. Nós conhecemos célebres oradores como Martin Luther King, Ronald Reagan, mas nunca nenhum homem falou como Jesus Cristo de Nazaré falou. Ele é mais excelente, Ele é mais espetacular, Ele é mais maravilhoso. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu não estou falando hoje à noite de um esotérico, eu não estou falando hoje à noite de um simples profeta revolucionário, eu não estou falando hoje à noite de um político insurgente, eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando de Jesus, eternamente Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre, amém. Mas, meus queridos irmãos, queridos adolescentes que me ouvem, já se foram mais de 2000 anos desde que Ele andou aqui, desde que Ele esteve aqui, e então nós começamos a nos surpreender, como que ao longo desses 2000 anos de história, as mensagens começaram a sofrer mutações. Algumas igrejas, alguns pregadores, alguns líderes neste país têm se comportado com o comportamento anticristo, têm se comportado e têm pregado uma mensagem anticristã, uma mensagem anticristo, porque anticristo na Bíblia não é só, ou não será só, um líder político, um líder com poderes políticos, econômicos e sociais, que vai implementar um sistema de governo único e que está jogado na conta da escatologia futurística. Anticristo na Bíblia, na fala do apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, capítulo 2, verso 18 a seguir. Anticristo na Bíblia pode ser qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer evangelista, qualquer líder religioso, qualquer igreja, qualquer crente que se atreva a pregar uma mensagem que não tenha vínculo com o Calvário, que não tenha conexão com a mensagem da cruz. Qualquer um que se opõe à mensagem do Cristo ressurreto, qualquer um que nega o Filho, disse João. Quem é o que nega o Filho, senão o anticristo? Esse nega o Filho e nega o Pai, e se nega o Filho, também não tem igualmente o Pai. João diz, esse é o anticristo. Portanto, eu vos afirmo hoje à noite, qualquer pregador, qualquer evangelista, mas ele fez cair fogo do céu, mas ele revelou o número do CPF do povo, mas ele fez aparecer dente de ouro na boca de gente, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Não importa, ele pode fazer cair fogo do céu, se a sua pregação não tiver minimamente um vínculo com o Calvário, se não tem conexão com o Cristo ressurreto, se é uma pregação que na sua fala ela é uma negação da mensagem do Cristo ressurreto, com certeza não ouvimos um grande pregador e não ouvimos a mensagem do Evangelho. O que foi pregado foi a mensagem anticristã, a mensagem do anticristo. E o texto que eu li para vocês é um texto que o próprio Jesus Cristo fez a advertência. O texto não deixa dúvida, o texto é claro. A fala é do próprio Jesus quando adverte o seguinte: cuidado, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Eles vão vir em meu nome, disse Jesus. Eles vão dizer, sou eu.
eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muito cuidado, foi a advertência de Jesus. Por isso que eu comecei a minha pregação com esta pergunta: é possível termos uma pregação, achar que estamos falando de Jesus e na verdade não estamos falando de Jesus? É possível. Por isso nós precisamos tomar cuidado, ficarmos atentos e termos o capricho de avaliarmos o que é que parece com Jesus, o que é que se iguala à mensagem de Jesus, o que é que tem vínculo com a mensagem de Cristo e o que não tem, para não cairmos no erro de termos uma pregação que desemboque em uma outra mensagem, porque Paulo já havia advertido: ainda que desça um anjo do céu, anunciando para vocês um outro evangelho, é anátema, é maldito, disse o apóstolo São Paulo. Então, eu pontuei para vocês aqui algumas coisas que nós precisamos prestar muita atenção, para não cairmos no erro, na tentação de pregarmos uma mensagem que pareça ser a mensagem de Jesus e não ser. A primeira coisa que eu pontuei aqui e que eu quero falar para vocês hoje à noite é o seguinte: se nós pregarmos salvação pelas obras, se nós pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Se pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ouçam o que diz Paulo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ouçam a afirmação do apóstolo São Paulo: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qualquer pregação, qualquer pastor, qualquer líder religioso, qualquer expressão religiosa que pregue uma mensagem cuja salvação que é pregada por esta mensagem é uma salvação pautada nos méritos humanos, com certeza nós não estamos ouvindo a mensagem do Evangelho e não estamos pregando a mensagem de Jesus Cristo. Se nós estamos pregando Jesus do púlpito da igreja, se nós estamos dizendo que do púlpito da minha igreja eu estou pregando Jesus Cristo de Nazaré, é imprescindível que a minha pregação, é imprescindível que no coração dos crentes, na mente dos crentes, esteja o maior evento registrado na memória e no coração de um crente, qual seja. Nós jamais podemos nos esquecer que quando Jesus estava entre dois ladrões, crucificado naquele monte alto, naquela cruz do meio, ele deu um brado, e o brado de Jesus foi: está consumado, consumatum est, está consumando. O véu do santuário rasgou-se de cima para baixo, ficou livre o acesso à presença de Deus, o Pai amoroso e bom, pelo brado de Jesus na cruz do Calvário. E agora, depois do brado de Jesus na cruz do Calvário, não é preciso
preciso absolutamente mais nada. Não é preciso pagar penitência, não é preciso dar 7 voltas, não é preciso subir escada de joelho, nem jogar água no cruzeiro, porque a nossa salvação foi conquistada na cruz pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Se pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Não há nada que você faça, meu querido, não há nada que você faça, minha querida, para que você conquiste a sua salvação. Ela já foi conquistada na cruz. Não há nada que você faça, não há nada que eu faça para também merecer esta salvação, porque não é mérito meu, não é merecimento nosso, o mérito é de Cristo. Foi Ele quem conquistou na cruz do Calvário. É bem verdade que uma vez recebendo Jesus em nossos corações, uma vez que nós nos decidimos pela mensagem do Cristo ressurreto, é bem verdade que há todo um processo de manutenção. Tanto que no Apocalipse capítulo 3 está escrito: guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Então, evidentemente que nós temos uma participação nesse processo de manutenção da salvação, no sentido de buscar a Deus, de orar a Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na Bíblia, de ler, de fugir da aparência do mal, de amar o próximo, de estar conectados com a mensagem de Cristo, de examinar as Escrituras, de buscar a face de Deus, de sermos íntimos de Deus. Mas o preço maior para que eu fosse salvo, o preço principal para que você fosse salvo, o preço fundamental para que nós fôssemos comprados e resgatados da nossa vã maneira de viver, foi pago na cruz do Calvário, e foi pago com preço de sangue. E o sangue derramado não foi de bezerro, nem de bode, nem de gato preto, nem de galinha preta, mas foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado e prestar atenção do seguinte, porque eu penso que no quesito isso aqui, nós estamos mais ou menos resolvidos. Eu penso. Agora, nós precisamos prestar muita atenção, porque há uma mensagem muito sutil, há uma sutileza numa mensagem que está sendo pregada nos púlpitos de várias igrejas, e eu digo isto com profunda lamentação, que eu ouvi não muito tempo atrás, um pregador pregando no púlpito da nossa igreja Assembleia de Deus, em uma cidade por aí afora no Brasil, que eu não vou dizer o nome. E ele disse o seguinte: você é um Deus, e você pode desenvolver a tua capacidade divina, você pode ir se desenvolvendo, porque você é um Deus, nós somos pequenos deuses, e nós podemos ir desenvolvendo a nossa capacidade divina, e nos divinizando, porque somos deuses. E aí aquela coisa, né, do pentecostal que não espera primeiro ouvir para depois glorificar, a gente não presta muita atenção às vezes, e aí, oh, glória, glória, Deus está falando, Deus está falando. Eu pergunto hoje, Deus está falando? Deus falaria isso, que você é um Deus? Deus diria isso, que você tem capacidade divina, de num processo de autodivinização, você se diviniza e vira Deus? Deus falaria isso? Qual é o grande perigo desta afirmação? Qual é o grande perigo desta frase? O grande perigo desta afirmação é que esta mensagem foi a mesma mensagem pregada pela serpente para a mulher lá no Éden. Vocês lembram do Gênesis? Qual foi a fala da serpente? Qual foi a mensagem da serpente no jardim para Eva?
Não, boba, como diz o mineiro, né? Não, boba, Deus disse isso? Não, você pode comer desse fruto, não há nenhum problema. E aliás, você pode tanto provar, porque Deus sabe que se vocês tocarem e provarem, vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão ser Deus. Vocês vão ser igual, conhecendo o bem e o mal. Que fantástico! Que bela mensagem! Que mensagem vislumbrante soou no ouvido e no coração da mulher e do homem lá no jardim. Ambos tocaram, pecaram e foram destituídos daquele jardim. E desde então um câncer maligno, desde então uma doença terrível vem corrompendo a humanidade de lá para cá. Mas o diabo não parou por aí. Ele também ousou pregar esta mesma mensagem para Jesus de Nazaré, lá no deserto. Vocês se lembram da tentação de Jesus no deserto? Ele estava em oração e em jejum, e o diabo chegou nele. E qual foram as propostas do diabo a Jesus? Primeiro, você é o Filho de Deus? Então transforme estas pedras em pães. Depois ele leva Jesus no pináculo do templo e diz assim: agora salte lá embaixo, está escrito, os anjos vão receber ordem ao seu respeito, e os seus pés não vão tropeçar em pedra. Depois ele leva Jesus lá no alto monte e diz assim: eu vou lhe dar todos os reinos do mundo. A Bíblia diz que num relance ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu te dou tudo isso. E é fácil você conseguir, é só você dobrar os seus joelhos, é só você se encurvar a mim, é só você me prestar culto, é só você me adorar, e eu te dou todos os reinos do mundo. Diferentemente de Eva e Adão, qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois Jesus olha e diz: está escrito também, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. Jesus expulsou o diabo com as suas propostas indecentes, com as suas tentações indecentes. Passaram-se mais de 2000 anos. E o que é que o movimento evangélico neste país tem feito? O que é que o movimento evangélico neste país tem sugerido? Tem sugerido o seguinte: o que Jesus jogou no lixo e disse que não queria, o movimento evangélico está indo revirar o lixo e dizendo: Jesus, o senhor não podia ter feito isso, o senhor não devia ter jogado isso fora. Eu quero esse poder. E eu quero te dizer hoje, sem medo de errar, que na Bíblia, quem anda atrás de poder na Bíblia não é Deus, é o diabo. Quem é fascinado pelo poder na Bíblia não é Deus, é o diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o dono do poder. Se Ele é o dono do poder, se Ele é o autor da vida, por que Ele tem que ficar atrás do poder? Se Ele já é o poder, se Ele já tem o poder, se Ele já é o dono do poder. Quem está atrás de poder na Bíblia não é Deus, é o diabo. E vocês já prestaram atenção que a teologia da prosperidade coloca na boca de Deus palavras que quem disse não foi Jesus, foi o diabo. Já ouviram como as pessoas dizem assim: adora, porque se você adorar, Jesus vai te dar. Se você adorar, então Deus vai entrar na tua casa. Se você adorar, você vai receber o grande milagre. Quem disse isso não foi Jesus, foi o diabo. Aliás, Jesus nunca exigiu, Deus nunca exigiu e nunca cobrou adoração de ninguém, porque se Ele exige e cobra, então não é adoração. E mais, Ele não está em crise de identidade. Se você adorar, Ele é Deus, e se você não adorar, Ele permanece eternamente sendo Deus. Louvado seja o seu nome.
Esta mensagem é a mensagem do diabo. Esta mensagem é a mensagem das religiões esotéricas, que dizem assim: não, você é Deus, você é um pequeno Deus, você tem a capacidade de autodivinização, então você vai divinizando, 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 até virar Deus. Pregador, o que é que diz a mensagem cristã? O que é que prega o cristianismo? O cristianismo prega o contrário. As religiões esotéricas, o diabo lá no Éden e lá no deserto pregou que você tem que virar Deus, porque você já é Deus. Aliás, o cristianismo prega o inverso e diz assim: ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí eu me lembro da frase de um teólogo, que ele disse o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Nasceu numa manjedoura, criou-se em Nazaré, andou pelas ruas empoeiradas da Galiléia, de Nazaré, de Cafarnaum e de Jerusalém. Perdoou pecadores, inspirou pescadores, resgatou a dignidade das mulheres. E na hora de inaugurar um reino para os condenados, ele pegou na mão não de um religioso, mas de um ladrão, e disse: hoje você estará comigo no paraíso. Se pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Ou pregamos salvação pela graça, mérito único e exclusivo de Jesus Cristo, ou nós não estamos falando de Jesus. Mas em segundo lugar, se nós não pregarmos a mensagem da cruz, se não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Se não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo. Primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pelo quê? Pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se nós não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Qual é a nossa pregação? Qual é a nossa mensagem? A nossa pregação, a nossa mensagem é a mensagem da cruz. Por quê? Porque é na cruz que está o centro da nossa história. É na cruz que está o berço, o nascedouro desse projeto maravilhoso, a igreja de Deus aqui na terra, comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Ah, meus queridos irmãos, eu quero dizer a vocês hoje à noite,
Não se sintam em desconforto com o que vou dizer. Meus queridos obreiros, pastores que me ouvem, não se sintam em desconforto com o que vou dizer. Mas é lamentável que nós estamos ouvindo e vendo acontecer na nação brasileira. A gente vai em alguns lugares, em algumas igrejas por aí afora, festividades, cultos, congressos, cruzadas, missões, congressos de missões, como recentemente eu preguei agora em um congresso aí no estado de Minas Gerais. E a gente vai e as pessoas falam de tudo, fala de anjo, fala de demônio, e fala de que está vendo fogo, e que está vendo isso, e que está vendo luz azul, e vê tanta coisa no culto, mas não fala de Jesus. Jesus não tem mais espaço na pregação, Jesus já não tem mais espaço no púlpito. Jesus fica lá fora. Jesus, não entra aqui não, que o Senhor vai atrapalhar nosso culto. Jesus, não entra na minha pregação não, Jesus, porque se o Senhor entrar na minha pregação não vai dar ibope, então é melhor o Senhor ficar de lado. Jesus, não entra no meu hino não, Jesus, que se o Senhor entrar no meu hino não vai dar ibope, e eu tenho que vender DVD, Jesus, eu tenho que vender CD, e se eu for falar do Senhor, Jesus, então eu não vou ter ibope, então é melhor o Senhor ficar de fora. É melhor eu cantar que os inimigos vai ver, é melhor eu cantar que os inimigos vai ter que comer na palma da minha mão, é melhor eu pregar um evangelho antropocêntrico, é melhor eu pregar uma mensagem de vingança, do que eu falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus não vai dar ibope. Se eu falar de Jesus eu vou ficar encostado, não tem espaço. Queridos, se estamos pregando Jesus do púlpito da igreja, nós não podemos esquecer o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? Na cruz. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, na cruz. Portanto eu te digo hoje, se você é pregador, se você é cantor, se você é pastor, se você é missionário, se você é evangelista, se você é crente, se você é igreja, ou você fala de Jesus, ou então para de dizer que é cristão, ou então arranca o título de igreja cristã da fachada, porque cristão que é cristão, fala de Jesus, anuncia Jesus, prega Jesus, e tem Jesus no centro, porque Ele é o centro da história. Às vezes algumas pessoas me criticam, e outro dia alguém me falou o seguinte: você não crê na Bíblia toda não? Eu só vejo você pregando no Novo Testamento, você parece que não prega no Antigo Testamento. Que eu prego sim, tá? Eu prego também, tem uma mensagem lá no Antigo Testamento também. Creio em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Não tenho nenhum problema em crer em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho muitas mensagens também pregadas no Antigo Testamento, desde que esta mensagem desemboque em Jesus. Ah, pregador, mas eu estou falando de Jeremias. Se vira, arruma um espaço para Jesus. Ah, mas eu estou contando a história de Davi. Se vira, coloca Jesus aí no meio. Quem é o centro da Bíblia? Me diga, quem é o centro da Bíblia? Os profetas falaram de quem? O tabernáculo apontou quem? Moisés apontou quem? Então ele é o centro. Leia Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Leia lá para você ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você ler, eles estão apontando quem? Cristo. Aí você chega nos livros históricos, que começam em Josué. Eles estão apontando quem? Cristo. Aí você chega nos livros poéticos, que começam em Jó. Eles estão apontando quem?
Cristo. Aí você chega nos livros proféticos, que começam em Isaías, eles estão apontando quem? Cristo. Aí você chega em Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, eles estão falando de quem? Nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de quem? De Cristo. Aí você chega no livro de Atos, qual é o grande tema de Atos? Embora o título seja Atos dos Apóstolos, o grande tema é de uma igreja mobilizada pelo Espírito Santo, centrada no Cristo ressurreto. Ele é o tema. Aí você chega nas cartas de Paulo, qual é o grande tema do apóstolo aos gentios? Ele disse: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você vai para as epístolas gerais, qual é o tema das epístolas gerais? Eles apontam quem? Cristo. Você chega no Apocalipse finalmente, e o que é que o Apocalipse está falando? Que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas vive para sempre, e todos se dobrarão diante dele, porque ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, louvado seja o seu nome. Ouça o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias ele continuou falando, mas agora através de quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Assembleia de Deus chegou aqui. Sabe como que a Assembleia de Deus chegou aqui? Com homens simples, pregando a mensagem de Cristo. Não tinha lero-lero, não tinha blá-blá-blá, não tinha oba-oba, não tinha esse negócio de levanta a mão, abaixa a mão, levanta, senta, roda, cutuca, olha no olho dele, pega na mão dele, dá outra volta, senta de novo. Não tinha isso não. Pregador, mas os tempos mudaram, agora é pós-moderno. Eu sei que os tempos mudaram, eu sei que é pós-moderno, eu sei de tudo isso, mas se nós estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré, ou o evangelho que pregamos tem poder, ou nós cremos no evangelho de poder, ou então tudo isso é uma farsa, ou então nós estamos perdendo o nosso tempo, ou então tudo isso é conversa jogada fora. Eu estou dizendo hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, que a nossa pregação é Cristo, é Cristo, é Cristo! Eu vou encerrar. Em terceiro lugar, se nós não pregarmos a doutrina da ressurreição, nós não estamos falando de Jesus. Se não pregarmos a doutrina da ressurreição, nós não estamos falando de Jesus. Ouviram, meus queridos adolescentes? Ouviram, minhas queridas adolescentes? Não se iludam. Esse blá 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 da televisão e do rádio, esses pregadores, vendedores de milagres e comerciantes da fé, não é o evangelho de Jesus. Não se iludam. Esse mecanismo aí, desse movimento de alguns pregadores aí, que está parecendo mais um sindicato de pregadores itinerantes. Eu não estou falando mal de pregador itinerante não, porque eu também sou. Eu sou um pregador itinerante. Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá no setor do Jardim Ângela, no setor 14. Agora atualmente com o pastor Dorival, era o pastor José Miguel, foi transferido, e agora o pastor Dorival. Frequenta nossos cultos de ensino na nossa sede central lá no Belenzinho, toda terça-feira, ouço lá o nosso presidente, e sou um pregador itinerante, e não tenho vergonha de dizer isso não. Onde eu vou, eu levo o testemunho do evangelho, o testemunho da minha igreja, o testemunho do meu pastor. Não estou criticando os pregadores itinerantes de jeito nenhum, mas nós não podemos reduzir a mensagem do evangelho a essa bagunça que está aí.
Não podemos nos conformar e nem nos calar com isso que estamos assistindo debaixo dos nossos narizes e parece que ninguém tem coragem de falar: chega! Para! Já deu o que tinha de dar! Se não pregarmos a doutrina da ressurreição, nós não estamos falando de Jesus. Ressurreição é doutrina fundamental do cristianismo. Porque naquele domingo de madrugada, que o dia não tinha clareado ainda, aquelas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. E quando chegaram na porta do túmulo, a pedra estava fora do lugar. Elas ficaram olhando. O que será que aconteceu? Tentaram iluminar lá dentro para ver se via alguma coisa, não viram nada. Só tinha o lenço dele dobradinho lá no lugar. De repente elas se assustaram com o anjo que apareceu a elas e disse assim: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque ele vive para sempre. Vão e anunciam aos seus irmãos que ele vive para sempre. Queridos irmãos, quais são os desdobramentos desta mensagem? Quando nós pregamos que Jesus Cristo ressuscitou de cima do púlpito da igreja, quais são os desdobramentos desta mensagem? Deixa eu dizer a vocês aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, nós temos aquele relato de Pedro pregando na casa de Cornélio, e olha o que Pedro afirma: a igreja de Atos cria que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. Olha o que Pedro vai dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, o que? Juiz de vivos e de mortos. Agora vá para o capítulo 17 de Atos, capítulo 17 de Atos, verso de número 18, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, no caso Paulo, contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam o seguinte: parece pregador de estranhos deuses. Olhem para mim, pergunto hoje, por que que esses filósofos epicureus e estoicos estavam chamando Paulo de tagarela, e outros estavam dizendo: parece pregador de estranhos deuses? Por quê? O próprio versículo responde. Olha o finalzinho do versículo que eu não terminei de ler: pois pregava a Jesus e o quê? A ressurreição. Parece que esse é o tema que incomoda, parece que esse é o tema que causa inquietação. E não se admire hoje que não está muito diferente. Você fala disso, fala daquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e ninguém está nem aí, todo mundo vibra, e todo mundo... Quando você fala Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, parece que as pessoas ficam assim: ah, mas Jesus vive? Legal, me contaram mesmo que ele ressuscitou, eu ouvi falar mesmo, parece que eu já li na Bíblia mesmo. E parece que as pessoas não dão a menor importância que Jesus Cristo está vivo. Mas ele vive! Cristo vivo, Cristo vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu quero dizer a vocês hoje à noite, homens e mulheres, moças e rapazes, adolescentes que me ouvem, a nossa pregação, você pode pregar sem medo de errar, você pode firmar a sua fé sem medo de errar, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, porque a nossa pregação não termina em um cadáver, a nossa pregação não terminou em um defunto, a nossa pregação não terminou em uma sepultura fria, a nossa pregação é consumada naquele que ressuscitou dentre os mortos, apareceu para os 2 discípulos do caminho de Emaús, apareceu para os 11 trancados naquela casa e disse: paz seja convosco. A nossa pregação é consumada
consumada naquele que apareceu a Saulo e disse: Saulo, por que me persegue? A nossa pregação é consumada naquele que apareceu para João na ilha de Pátimos, no meio de 7 castiçais de ouro, e ele tinha cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, um cinto de ouro cingido sobre os seus lombos, os pés semelhante a latão reluzente, e a voz como de muitas águas. Ele disse: João, não temas, porque eu sou o que fui morto, mas vivo para todo sempre. Eu sou o que tenho a chave do inferno e da morte. Eu sou o que fecha e ninguém abre. Eu sou o que abre e ninguém fecha. Eu sou o leão de Judá. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Essa igreja sabe quem ele é. Nós servimos a Cristo vivo. Ele vive, ele vive, ele vive. Louvado seja o seu nome. Cristo ressurreto que vive para sempre está aqui hoje em nosso meio, que nos dá força para enfrentar a vida e levantar amanhã de manhã com coragem para continuar lutando. É porque nós sabemos que Ele vive, e num desses dias a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados e estaremos com o Senhor na sua glória. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra no seu coração? Cristo vive, e nós não temos outro evangelho a pregar, a não ser o evangelho de Jesus, consumado na cruz do Calvário. E Ele disse: vão pelo mundo todo e preguem este evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Será que existe entre nós alguém que não é cristão? O pastor está me dando a liberdade de fazer o convite hoje à noite. Será que existe na galeria um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente, um menino, uma menina, que ainda não é cristão, que ouviu a pregação do evangelho hoje e está dizendo no seu coração: eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Eu quero que Ele seja o dono do meu coração. Eu quero que Ele seja o dono da minha vida. Eu quero que Ele dirija os meus passos. Onde está você? Levante-se do seu lugar. Fiquem em pé comigo, queridos, em nome de Jesus. Eu já vou entregar o microfone. Estou apenas fazendo o convite com a liberdade que o pastor Edson me concedeu. Se está aí do seu lado alguém, meu irmão, minha irmã, moça e rapaz, se estiver do seu lado aí alguém que não é cristão, que você mesmo convidou talvez para vir aqui hoje, traga esta pessoa aqui à frente. Nós queremos orar por esta pessoa. Onde está esse rapaz? Onde está este moço? Onde está esta moça? Um senhor, uma senhora, um ancião? Onde está você? Você que se afastou do evangelho? Tem alguém entre nós que está afastado do evangelho, distanciou-se da mensagem de Jesus, foi por aí, saiu pelo mundo disperso, afastado da mensagem do Cristo da cruz. Mas hoje você está aqui na casa do Pai, ouviu a pregação do evangelho, e você está dizendo no seu coração: eu quero voltar hoje. Eu estou cansado. Chega de quebrar a cabeça. Chega na expressão popular, né? De dar murro em ponta de faca. Chega de prejuízo na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Chega de prejuízo. Até hoje eu só dei cabeçada. Até hoje eu quis ser dono dos meus narizes só quis ser dono do meu nariz e deu tudo errado. Eu desisto. Eu desisto de ser dono do meu nariz. Eu desisto de tomar as minhas próprias decisões. Eu quero hoje que Jesus assuma o comando da minha vida. Eu quero hoje que Jesus assuma a direção da minha vida. Se você é esta pessoa, eu estou lhe convidando a que você saia do seu lugar agora. Se você estiver na galeria, eu espero que você desça e venha até aqui. Acompanhe aí, irmão, irmã, olha do seu lado, veja se tem alguém. Veja se tem alguém aí do seu lado. Não saia agora, não se movimente. Nós estamos em um momento de batalha espiritual. Há uma guerra travada, porque as forças das trevas
lutam. Satanás, com seus pensamentos, ele maquina no coração da pessoa uma série de coisas para que a pessoa não venha, para que a pessoa resista. Mas a pregação do Evangelho foi falada aqui hoje ao seu coração, e você hoje pode escolher, você hoje pode optar, você hoje pode dizer: eu escolho, eu opto, eu quero ir na direção de Jesus. Eu quero que a minha vida seja dele, eu quero que o meu coração seja dele. Onde está você, moça, rapaz, adolescente? Vem em nome de Jesus, saia do seu lugar agora e venha. Nós estamos lhe esperando. Aqui há uma igreja amável, aqui há um pastor amoroso, aqui há uma equipe de homens e mulheres que amam, que perdoam, que vão te abraçar, que vão te receber, que vão te recepcionar como membro da família de Deus. E você vai fazer parte desta família maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai dizer: por que eu não fui antes? Por que eu não recebi Jesus no meu coração antes? Eu nunca vi ninguém que tenha aceitado Jesus dizer assim: eu me arrependi, mesmo que ele tenha se afastado do Evangelho. Ele pode ter se afastado, se afastou por qualquer outra circunstância, mas eu nunca vi ninguém dizer: não, me afastei de Jesus porque eu me arrependi, fui lá, mas me arrependi. Pelo contrário, a maioria dos cristãos que eu conheço, eles dizem assim: eu recebi Jesus na minha vida, e já fazem 10, 15, 20, 30 anos que sou cristão, e eu só tenho um arrependimento. Por que eu não fui antes? Por que eu não me entreguei antes para Jesus? Porque não há uma escolha mais maravilhosa, não há uma decisão mais maravilhosa do que a decisão de se entregar à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus de Nazaré. Por isso que eu estou insistindo com você, meu amigo. Por isso que eu estou insistindo com você, minha amiga. Por isso que eu estou insistindo com você, moça, rapaz, adolescente. Vem em nome de Jesus. Criança, não importa a sua idade, nem a tua posição social, financeira, não importa. Jesus lhe ama, Ele te ama, e Ele quer hoje perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele quer hoje te dar a certeza de vida eterna. Vem em nome de Jesus. Saia do seu lugar onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero orar por esses adolescentes. Quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Levante as mãos, os pais. Seus filhos estão aqui? Ou mesmo que não estiver aqui, mas eu quero convidar você a orar comigo agora por esses adolescentes, para que esses adolescentes continuem firmes nesse propósito da mensagem da fé, da mensagem do Evangelho. Levante as suas mãos comigo para o céu. Amado Deus, maravilhoso Pai, chegamos ao final desta pregação, da mensagem que o Senhor ministrou ao nosso coração, e eu entreguei para a tua igreja. Moças e rapazes aqui ouviram hoje à noite, adolescentes, meninos e meninas, estão aqui diante de ti, Senhor, na tua presença. Ouviram a tua palavra, receberam a tua palavra, ouviram o Evangelho. E eu te peço hoje, firma, Senhor, esta palavra no coração desses moços, destas moças. Não deixa, Senhor, que a sedução do mundo, que a sedução do pecado, que a sedução da carne venha roubar a fé, a semente do Evangelho do coração destes moços e moças. Não deixa, Senhor, que as propostas do mundo pós-moderno, que as propostas do diabo venham roubar, venham minar a esperança, a força, a fé, o dinamismo espiritual da vida desses adolescentes. Enche eles do teu poder agora, reveste eles da tua unção, reveste eles do teu poder. Senhor, afasta todo o mal, afasta, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti.
todos os pensamentos contrários, tudo aquilo, Senhor, que é contraditório à tua palavra, que é contrário aos teus princípios e os teus valores. Afasta, Senhor, e dai força, meu Deus, para que esses adolescentes se firmem nos teus caminhos, para que eles cada vez mais enfrentem a vida com força, com garra, com ânimo, tendo essa certeza nos seus corações de que eles são chamados pelo Senhor, de que eles abraçaram a bandeira do Evangelho, que eles abraçaram a causa do reino, que eles abraçaram, Senhor, a causa do Evangelho, e estão determinados a pagarem o preço e irem até o final por esta causa que eles abraçaram. Meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti hoje à noite, clamamos ao Senhor para que o Senhor derrame a sua glória, a sua unção, o seu poder sobre nós, porque nós precisamos receber mais e mais e mais e mais da tua presença, do teu poder e do teu Espírito Santo, no precioso, no maravilhoso, no glorioso nome eterno e excelso, sublime de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém.